momento nós estamos recebendo aqui no estúdio da FM Onda Digital o infectologista Marcos Guerra. Marcos, boa noite. Boa noite, ouvinte da Onda Digital. Seja bem-vindo aqui à nossa rádio Onda Digital. Pois é, eu acabei de ler aqui essa informação é de hoje. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reuniram-se para começar a discutir sobre essa revogação do estado de emergência sanitária, ou seja, de pandemia para endemia. O que na prática significa isso, Marcos? Significa uma estabilização do número de casos, portanto, você pode prever os casos esperados, baseado em alguns indicadores que são utilizados do ponto de vista epidemiológico do comportamento da doença depois dos 2 anos e 3 meses de incidência na população brasileira. Tá. Eu peço só que você se aproxime um pouquinho mais aí do microfone para a gente ter uma qualidade bem melhor aí do seu áudio. Eu sei que isso obedece a alguns critérios. Quais seriam esses critérios? Bom, os indicadores são os número de casos que ocorrem em um determinado período e que podem estar muito abaixo dos números de casos em relação aos anos e meses referentes ao que está medindo nesse momento. Esse número de casos é contado exatamente pelo número de casos positivos frente aos exames que são executados. Também o número de internações, tanto em leitos de UTI quanto em leitos clínicos. A redução dos óbitos, até a ausência de óbitos em determinados dias. Todos esses são indicadores que levam a você verificar qual o comportamento da doença. O outro indicador é a cobertura vacinal na população. E nós temos no estado do Amazonas mais de 85% de pessoas que já completaram todo o seu ciclo vacinal. Então, em relação a esses indicadores, você acha que o Brasil, sim, já poderia fazer essa reclassificação de pandemia para endemia ou ainda é muito cedo? O Brasil está caminhando já para poder chegar com esses números que estão sendo registrados como uma endemia. Nós temos, por exemplo, a China. Hoje é destaque na imprensa mundial que a China está passando por mais uma onda de Covid. O que está acontecendo lá na China? Porque a gente acha que, o mundo inteiro já começa a ficar de uma maneira mais tranquila, acompanhando isso de uma maneira, digamos assim, mais positiva, e aí vem a China com mais uma onda agora. A China direcionou mais o seu controle no isolamento social. Então, eles confinam, geralmente, até uma população de uma província, não só de uma cidade, mas de uma província toda, de modo que tenta isolar os contatos dos infectados com essas pessoas. Então, acaba tendo muitos suscetíveis. E como o vírus tem alta contagiosidade, quando ele aparece numa população, pode ocorrer um número de casos muito elevado, principalmente porque são transmissores. As pessoas que são infectadas assintomáticas, portanto, de difícil diagnóstico, ou sintomáticas leves, que não procuram um sistema de saúde e circulam nas suas casas, e, finalmente, um percentual pequeno dos sintomáticos e dos pacientes que são graves e críticos, que representa apenas 4% dos que são infectados. Marcos, muitos estudiosos defendem a ideia de que, dentro desse processo de mutação do vírus, estão esperando que chegue, digamos assim, no nível de mutação em que se estabilize. Você acha que já chegou nesse nível de mutação? Porque hoje nós temos, por exemplo, 2 casos dessa nova variante que combina a Delta e a Ômicron. Na verdade, ela não é considerada uma variante, ela é uma recombinante. O que é isso? O recombinante é um indivíduo que é infectado pelas 2 variantes, as células dele são invadidas por essas 2 variantes, e no seu processo de replicação do vírus no interior da célula, ele acaba combinando material genético de uma e de outra e produzindo essa cepa recombinante. O que a gente tem visto dos relatos nesse momento dessa Delta Micron
é que a parte principal de invasão das células é constituída pela Ômicron. E como já houve a infecção pela Ômicron, e como as vacinas também produzem imunidade contra a Ômicron, não haverá aparecimento de casos graves e o sistema imune vai se defender dessas infecções, causando um número pequeno de infecções. Locais como, por exemplo, Dinamarca, França e Reino Unido, tem várias cidades, vários estados brasileiros que começaram recentemente a relaxar aí as medidas restritivas contra a Covid-19. Está cedo demais ainda para isso? Os estados que já alcançaram a situação vacinal que tem o estado do Amazonas nesse momento, podem, com certo conforto, já estabelecer alguns relaxamentos em relação a comportamento das pessoas, ou seja, do uso das máscaras, ou a revitalização de algumas atividades que estavam suspensas ou pelo menos limitadas, que era a questão das festas, dos restaurantes que tinham limitação de pessoas, mas que devem ainda manter aquele outro sistema que é da proteção individual, da lavagem das mãos, do distanciamento ainda social, para que eles não sejam contaminados. A gente sabe que as máscaras protegem o nariz e a boca, mas não protegem o olho, por exemplo. Então, é a mão que acaba levando o vírus tanto para qualquer uma dessas vias ou portas de entrada. Ainda há pouco eu perguntei para você sobre essa questão do vírus, que ele vem se mutando e que se esperava que ele chegasse num grau, digamos assim, mais seguro, que a gente não tivesse mais uma outra mutação tão mortal como nós tivemos a Delta. O que se pode dizer, o que se sabe sobre essa questão? Bom, a população mundial virou um caldo de cultura do vírus. E todos os vírus têm essa capacidade, não é bem uma capacidade, é que é o rearranjo das proteínas, principalmente do RNA com que ele é formado, pode sofrer algum defeito na sua configuração do vírus original, então se formam vírus mutantes. Isso é um processo que é utilizado também quando você vai produzir uma vacina. Você produz ele, inocula ele várias vezes em um mesmo animal, de modo que você atenua o poder patogênico, ou seja, o poder de produzir doença, e deixa ele apenas com o poder imunizante. E que parece que agora com a Ômicron, por exemplo, ela não invade tanto as células do sistema do pulmão, apenas as células do nariz, da boca, da garganta, e com isso ela acaba sendo mais transmissível, porque também é eliminada em maior quantidade, mas sem produzir grandes problemas de saúde com as pessoas. Essa convivência do vírus com o indivíduo leva com que o sistema imune das pessoas se desenvolvam e passem a se defender quando tiver em contato com um novo vírus da mesma família do coronavírus. Marcos, você como infectologista, de que maneira que você enxerga essa questão dos antivacinas, essas pessoas que ficam pregando aí, que principalmente agora as crianças começaram a ser vacinadas e muitos pais bateram o pé para dizer não vou levar meu filho. Alguns vídeos circulando por aí de crianças que supostamente teriam tomado a vacina, passado mal, inclusive vindo a óbito. Como é que você enxerga toda essa questão? Olha, oficialmente nós não temos para-efeitos registrados dessa natureza aqui no estado do Amazonas. Esse eu posso dizer com segurança porque é na Fundação de Medicina Tropical que se investiga todos os para-efeitos com qualquer uma vacina que possa ser já injetada em qualquer indivíduo. Então, no caso aqui das vacinas contra o coronavírus, nós não temos visto nem registrado e não nos tem procurado ninguém com essa dimensão com que tem sido veiculada nos meios sociais. Então você pode afirmar que é completamente segura? Sim, para que elas sejam liberadas, sempre há um ensaio com um grupo de pessoas, no caso das crianças, com um grupo de faixa etária delas, representativo da população,
mensurando duas coisas: a segurança da vacina e a efetividade dela. Ou seja, ela de fato estimula o sistema imune, ela tem segurança de que não vai causar efeitos danosos, e aí sim, isso é feito com grupos de crianças aparentemente saudáveis, com grupos de crianças ou de indivíduos que podem ter depois que se passa dessa fase, pessoas que possam ter alguma dificuldade de estimular o seu sistema imune e que precisam ser protegidas. Em relação a essa questão de que muitos dizem que a vacina não tem a sua eficácia realmente comprovada, porque são necessários anos e anos de estudos e de testes para que se possa chegar em uma vacina, e dessa vez foi tudo assim a toque de caixa. Nós estamos numa era diferente de tecnologia, totalmente diferente. Toda essa tecnologia que tem sido utilizada no preparo de vacinas já era uma tecnologia utilizada em outras situações muito parecidas, como, por exemplo, utilizar material genético para fazer tratamento genético mesmo. Então, já se sabia quais as partículas que podem ser utilizadas e qual o coadjuvante que pode ser também associado ao produto da vacina, para que ela possa ser uma vacina que responda, que possa produzir uma resposta do sistema imunitário. Então, claro que antigamente você não tinha toda essa tecnologia e você tinha que fazer muitos caldos de cultura, tinha que testar em animais e até dizer: este animal me dá uma resposta melhor quando eu faço estimulação do que aquele outro. E aí você acabava levando anos e anos para poder ter a segurança de que uma vacina não estava sendo injetada nas pessoas de um modo inadequado. Tem uma outra questão, a gente voltando aqui rapidinho para o assunto da reclassificação de pandemia para endemia. Tem uma outra questão também, que muitas portarias foram editadas em função da emergência sanitária e que não podem ser interrompidas assim de uma hora para outra, porque são políticas públicas e, afinal de contas, foram elas que permitiram que nós chegássemos até esse estágio atual. Tem essa questão também. Sim, algumas portarias que deram agilidade ao sistema administrativo de dar suporte à sobrecarga que foi produzida pelas infecções pelo coronavírus. Então, o número de leitos foram necessários ser ampliados, o número de equipamentos, a aquisição de insumos, tudo isso foi facilitado em função de várias portarias que permitiram que os governos, rapidamente e de uma forma ágil, pudessem adquirir todo esse material e na contratualização de pessoas. Só que isso é provisório e é previsto na lei, de que quando os números mostrarem que já estão sob controle, cessa toda essa facilidade e volta você no serviço público a ter que se administrar as compras através das licitações. Tá certo, quero agradecer. Conversamos com o infectologista Marcos Guerra. Quero agradecer a gentileza em nos conceder essa entrevista aqui no estúdio da FM Onda Digital. Marcos. Eu agradeço, espero ter esclarecido e fico à disposição para qualquer outra atividade, ok?